Ezequiel, capítulo 2, e o verso 1 em diante, para nós ler a palavra do Senhor Jesus. Não é porque estão poucas pessoas que não vão pregar, né, irmão? A palavra do Senhor Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio, e aqui nós estamos mais. Então Jesus está em nosso meio. Então vamos então ler a palavra do Senhor. Hoje é culto de ensinamento. Ontem eu fiquei até surpresa, achei que por causa da festa não ia dar ninguém, e hoje veio até um pouquinho até bom, né? Mas hoje também tem um pouco bom aqui, né? Louvado seja Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 2 e o verso 1. Ezequiel capítulo 2 e o verso 1, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová. E eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as tuas palavras, ainda que seja sarça e espinho para contigo. Tu habites com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Oh, glória a Deus, aleluia, que coisa gloriosa, né, irmão? Aleluia, a palavra do Senhor Jesus. Aqui, irmão, a palavra do Senhor Jesus nos disse, irmão, sobre a visão do rolo. A visão do rolo qual Deus deu para Ezequiel. Ali ele colocou Ezequiel num lugar e disse para Ezequiel, dizendo para ele, para que ele se colocasse de pé, porque queria separar ele, queria falar com ele. E hoje, irmão, não é diferente na casa de Deus. Muitas vezes Deus separa as pessoas, coloca as pessoas de pé para poder falar com eles. E Deus só fala com o homem quando ele se levanta. Enquanto o homem não se levanta, não coloca na posição que Deus quer, Deus não fala com ele. Aqui Deus queria falar com Ezequiel, mas não estava achando espaço para entrar na vida de Ezequiel. Aí ele fala para Ezequiel, filho do homem, coloca-te em pé, porque eu falarei contigo. E quando ele fala dessa maneira, o Espírito do Senhor desce sobre ele e pega ele com as mãos e coloca ele de pé para poder falar. E ali já traz para ele um recado sobre Israel, porque Israel estava prevaricando do pecado. Israel estava sob o pecado e ali ele queria falar com Israel através de Ezequiel. E ele diz para Ezequiel, coloca-te de pé, filho
E ali a ordem que ele deu para Ezequiel é a mesma ordem que ele dá para nós hoje, é para levar a palavra dele, é para nós caminhar a palavra dele por todas as pessoas, que ouve ou deixa de ouvir as palavras do Senhor Jesus, mas as palavras têm que ser pregadas. É a ordem que Deus deu para o seu servo, é a ordem que Deus deu para a sua igreja, é para pregar a palavra dele. Muitas vezes tem pessoas que escolhem palavra para poder pregar, para que a igreja não venha se sentir. Porque hoje, quando traz uma palavra de ensinamento, uma palavra de correção, a igreja fica quietinha em silêncio, nem glorifica o nome do Senhor. Mas quando vem pregar prosperidade, entregar vitória, aí a igreja acende, a igreja fica alegre, mas nós sabemos que a nossa alegria não é a nossa salvação. A felicidade, a prosperidade do crente não está lá no Jesus, é poder ser herdeiro da glória do Senhor. E ali ele deu uma ordem para Ezequiel. Ele deu uma ordem para Ezequiel: levanta-te, filho do homem, coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. E nesta noite, irmão, Deus fala com você, Deus fala comigo, irmão. Apesar das dúvidas, da dificuldade, da tempestade que nós passamos nesta terra, mas Jesus fala conosco: levanta-te, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. Aleluia. Se nós não se levantarmos, Deus não vai falar conosco. Se nós não se colocar de pé perante o Senhor, Ele não vai falar conosco. Para poder falar conosco, nós temos que se colocar na posição que Jesus quer. E Jesus ali faz uma ordenância, diz para Ezequiel: Ezequiel, eu te enviarei às nações rebeldes, eu te enviarei no meio de um povo que não me obedece, de um povo que não ouve mais a minha palavra. Mas você, Ezequiel, chega lá e prega a minha palavra, fala do meu recado, fala que eu mandei falar desta forma e desta maneira, ou que eu deixo de ouvir a minha palavra, mas é ela que é para ser pregada. Assim é as coisas do Senhor, assim é as coisas de Deus. Quando Ele manda os seus filhos fazer, faça aquilo que Ele ordena, que ouve ou deixe de ouvir, para que eles venham um dia reconhecer que naquele lugar passou um profeta, que naquele lugar passou um homem de Deus, que pregava a palavra pura, a palavra verdadeira, e que não se escondia na verdade. Hoje tem pessoas que não gostam de pregar a verdade, quer agradar o povo. Agrada o povo e desagrada a Deus. Mas nós sabemos, irmão, que Deus fala. Se eu não falar, Deus usa outra pessoa para falar no meu lugar, e eu fico semente com a covardia. Então, para isso nós devemos falar. Nós sabemos, irmão, que quando o homem negou de falar, quando o homem negou de fazer o que Deus ordenou, até a jumenta falou. Até a jumenta olhou a palavra e falou. Então, irmão, não negue a verdade do Senhor. Não negue de falar aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor mandou você falar. Aquilo que o Senhor mandou você falar é o que você tem que dizer. Ele disse aqui, ele disse: meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Olha para você ver. Aqui ele enviou Ezequiel no meio do povo de Israel para pregar a palavra. Israel estava caminhando desordenadamente e não estava mais na presença do Senhor, não estava mais fazendo aquilo que Deus queria, aquilo que Deus assim ordenou. E de repente ele manda Ezequiel lá e falou: vai lá, Ezequiel, prega a minha palavra, prega a minha verdade,
Ezequiel olha para o Senhor naquela visão e diz: Senhor, e se eles não ouvirem? E se eles não derem crédito à minha palavra, à sua palavra? Não faz mal, Ezequiel. Prega a minha palavra. Não nega a minha verdade. Fala do meu amor. Fala do castigo que eu mando se eles não obedecerem. Que eles ouçam, ou que eles deixem de me ouvir. Mesmo que eles não queiram ouvir a palavra, mas prega a palavra. Irmão, assim são as coisas do Senhor Jesus. Assim são a palavra de Deus. Aleluia. E ele disse ainda: os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e tu dirás assim, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Olha para você ver, irmão. Os filhos, louvado seja Deus, são de semblante duro e obstinado de coração. Aleluia. Mas eu te envio a eles. E muitas vezes Deus dá uma ordem para nós, para poder pregar a palavra do Senhor. Ele traz já um lugar para pregar a palavra de Deus, e nós negamos a verdade do Senhor Jesus para não pregar aquela palavra. Ah, Senhor, ali o povo não vai ouvir, ali o povo é duro de coração. Quantas vezes nós marcamos de fazer uma oração numa casa e nós falamos: ali é só Jesus, ali é muito difícil, ali é muito duro, as pessoas não vão ouvir a palavra. Mas olha o que ele falou para Ezequiel: mas eu te envio lá, mas eu te ordeno para você ir lá. Eu te ordeno, eu te envio aos filhos rebeldes, eu te envio ao homem de coração duro, de coração obstinado, para pregar a palavra. Mesmo que ele não queira ouvir, mas a palavra vai ficar lá. A palavra vai ficar plantada lá no coração deles. Mesmo que ela não venha brotar, mesmo que não venha gerar, mas que eles venham conhecer a palavra, para que no dia da manhã eles não receberam na inocência. Louvado seja Deus. Por isso é que a palavra do Senhor Jesus nos disse: eles quer ouçam ou que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não és mais nem não temas, e seja sarça ou espinho para contigo. E tu habites como escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste o teu rosto, porque são casa rebelde. Aleluia. Aquele faz promessa, aquele faz uma promessa para eles, para que eles não venham assustar. Aquele faz uma promessa para Ezequiel, você não se assuste com o rosto deles, você não se assuste com o semblante deles, não se assuste de que maneira eles vão, não se assuste de que maneira eles vão fazer, não se assuste de que maneira eles vão te receber, mas que você seja um pregador da verdade, que você seja um pregador da palavra pura, da palavra sincera. Aleluia. Ele enviou ele para pregar a palavra, e a palavra do Senhor Jesus é esta: que nós manejamos a palavra do Senhor conforme Ele ordena, e não da maneira que nós queremos, mas sim da maneira que Jesus quer. Hoje tem homem que não prega mais da maneira que ele quer, que Jesus quer, mas da maneira que ele acha melhor. Eu preciso pregar para agradar a igreja, eu preciso agradar o povo, eu tenho que fazer o povo sentir a graça, eu tenho que fazer o povo sentir o poder de Deus. Não! Quem faz o povo sentir graça, o poder do Senhor Jesus, é o Espírito Santo, não é o pregador. O pregador pode pular, pode virar proeza, se o homem não tiver o Espírito Santo, ele não vai se impactar com a graça do Senhor. A graça do Senhor, ela já está sobre nós, já estava sobre Ezequiel. Por isso que ele disse para Ezequiel aquelas palavras:
Não se assuste com o semblante deles. Não assuste de que maneira, Daniel, eles vão te receber. Não se assuste de que maneira eles possam até mesmo não te receber. Mas pregue. Fala que eu vim. Fala que eu vou vir e que vou sentar com eles. Aleluia. Ali deu uma visão para ele, a visão do fogo, e perguntou para ele o que ele estava vendo. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus, ela tem uma força maravilhosa em nosso meio. Aleluia. Glória a Jesus. Porque ele disse ali, mesmo que seja sarça ou espinho, mas eu serei contigo. Mesmo que você prega rosa, ou que seja espinho, ou que seja sarça que esteja queimando ali, ou que seja espinho que esteja espinhando a sua mão, mas prega a palavra, porque eu serei contigo. A igreja precisa, a igreja não precisa de rosa, mas precisa saber que para tirar uma rosa do jardim, há espinho. Louvado seja Deus. Aí diz a palavra do Senhor Jesus: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer nem me ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, o filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa de rebeldes. Abre a sua boca e come o que eu te dou. Aleluia. Come o que eu te dou. Assim são as palavras do Senhor Jesus. Aquele disse para Ezequiel: não seja rebelde como eles foram. Não seja rebelde como eles foram, como eles são no dia de hoje. Mas eu estou te dando coisas novas, eu estou te dando palavras, eu estou te dando mandamento, ensinamento. Come aquilo que eu estou te dando. Pediu para ele: não seja rebelde como eles foram. Então vi, e eis que a mão estava para mim, eis que nela estava um rolo de livro. Aleluia. Entendeu diante de mim, ele estava escrito por dentro e por fora, e ele se achava escrito lamentações e suspiro e ais. Aleluia, Jesus. Por isso é que ele pregava a palavra. Estava escrito lamentações por dentro e por fora. Quando dizia ai, queria dizer que ai das nações rebeldes, ai das nações que não obedecessem a palavra de Deus, ai das nações, ai do homem e da mulher hoje que não obedece a palavra do Senhor. Por isso ele abriu ali, o Espírito abriu a boca de Ezequiel e colocou o livro na boca dele com as palavras, dizendo: selada, porque ai daquela que não obedece a minha palavra, ai daquele que escolhe palavra para elogiar a igreja, ai daquele que não prega a verdade, ai daquele que não dá assistência da igreja conforme precisa. Irmão, presta atenção nessa palavra que ele diz, o povo de Israel, casa rebelde. Israel não estava falando por qualquer pessoa. Quando ele trouxe essa palavra, ele não trouxe para a palavra para os gentis, não trouxe a palavra para os fariseus, não, para os escribas, não, trouxe para Israel. Israel não estava mais na ordem do Senhor. Israel não estava mais no mandamento do Senhor, conforme mandava a ordenança de Deus. Por isso ele deu a ordem para ele, dizendo: coma o que eu te dou. Abre a tua boca e come aquilo que eu te dou. E por dentro e por fora está selada aquela palavra, dizendo: ai daquele que escolhe palavra para elogiar, ai daquele que não obedece a verdade. Temos que obedecer, irmão. Temos que viver na presença do Senhor conforme Ele ordena. Nós não somos nada. E tem pessoas que se acham muito grandes, se acham tal. Mas nós sabemos,
que se nós não vigiarmos, também teremos um fim triste, também vamos entrar nesse ais. Por isso, vamos vigiar, vamos vigiar, vamos deixar Deus trabalhar em nossa vida. Abre o teu coração, deixa Deus fazer a obra, mas não impõe as pessoas, não faz mal. Mas Jesus está aqui. Isso que é o importante, irmão. Bem-aventurado é você que está aqui dentro da casa do Senhor, que não mediu esforço para ouvir a palavra do Senhor, que não foi necessário. Jesus falou para Ezequiel: vai lá, prega a palavra lá, mesmo que eles não querem ouvir, mas prega, explica para eles, que ele ouvindo deixando de ouvir, mas deixa a palavra lá. Nós estamos querendo ouvir a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essas palavras, irmão. Que Deus assim nos deu, que Deus assim possa abençoar todos vocês, abençoar as vossas vidas, porque nós cremos que Deus, Ele é maior. Aleluia, Jesus.